hospitalizados. A descarga mamilar. No momento do autoexame, é importantíssimo que a mulher, no final, ela pressione o seu mamilo. Se o seu mamilo sair uma secreção incolor, não tem nenhum problema. Mas se ela a secreção leitosa ou que apareça uma coloração com café com leite, procure de imediato assim um profissional para que venha também tirar a dúvida, tá certo, gente? A retração mamilar. Ao nos olharmos no espelho, nós observamos que o mamilo está retrando, está se retraindo. Então, é importante verificar. Não só o mamilo, como na formação da mama, se houver também alguma reentrância, como se estivesse puxando aquela área, é bom verificar porque isso é o sinal de um nódulo, tá bom? E dor. Uma dor nada menos que um sintoma de alguma coisa está errada no nosso organismo. Então, se temos uma dor e ela persiste, por que não averiguá-la? Por que não ir em busca daquela dor e saber o porquê? Poderá ser um nódulo. Então, se a dor persiste por mais de 3 dias ou uma semana, vamos procurar um profissional para assim dirimir qualquer dúvida que venha existir. O próximo, por favor. Então, a prevenção. Como a doutora Lúcia estava falando, dos empenhos maiores do nosso grupo é falarmos realmente sobre essa questão. Porque da descoberta do câncer o mais rápido possível, a cura também acontece o mais rápido possível. E a cura é de 98% a 99%. A descoberta tardia tem cura, mas é muito mais doloroso, muito mais trabalhoso para a pessoa que está passando pela situação, para a família que está acompanhando aquela pessoa e também, infelizmente, podemos chegar a ter uma decisão mais drástica na vida que vem ao óbito. E a prevenção secundária nada mais é do que essa preocupação de estar se observando, de estar se olhando, estar fazendo sua consulta médica anual sempre constante, sem deixar faltar nenhum ano, para que se descubra o mais cedo possível o próximo ano. O diagnóstico. Os diagnósticos são obtidos através desses procedimentos. Primeiro, o autoexame. A necessidade, como eu já disse e reforço, de nos olharmos e autoexaminarmos. Porque já foi dito que 80% dos cânceres descobertos lá no Laureano sempre descobertos através de autoexame. É de uma grande importância, tá certo? O exame físico, que é justamente a sua consulta anual ao seu médico, para que o médico, assim, ele tenha conhecimento e tenha mais facilidade em descobrir, então ele busque e venha ajudá-lo a descobrir a aparência ou não de um nódulo, se tiver aqueles sintomas anteriores apresentados. A mamografia é um outro diagnóstico que é utilizado principalmente para as mulheres acima dos 40 anos. E como Fátima falou mesmo, por lei, todas têm direito a fazer essa mamografia. Certo, gente? A ultrassonografia, ela poderá ser feita a qualquer idade, não importa a idade. Depois vamos falar por que a mamografia após os 40, tá certo? E outro diagnóstico está exatamente incluído dentro do exame físico, que é na sua consulta médica anual ao seu clínico. O autoexame, ele deve ser feito mensalmente, certo, gente? Após a menstruação entre o 5º e o 10º dia, porque é um período em que a mama está mais pronta para poder ser autoexaminada. Então a pessoa deve proceder ao autoexame neste período. Mas vocês me perguntam então, e se a pessoa não menstrua mais, está na menopausa, como vai esperar o período de menstruação? Então, para essas pessoas, é dado ela escolher um dia no mês e mensalmente fazer o seu autoexame. E alertando bem que esse autoexame também deverá ser feito por nós homens. Devem estar apalpando e verificando, porque pode surgir algum nódulo, certo? E sempre alertamos que o câncer de mama no homem é mais grave que na mulher, por quê? Porque nós homens somos muito machos. Temos aquela macheza exposta em nossa pele que
Porque eu vou estar me autoexaminando, eu sou homem, eu sou macho, a mulher que tem câncer de mama. Não, nós temos também, corremos o mesmo risco, da mesma forma. E foi agora há pouco uma situação até que o menino tem, de fato, surgiu um nódulo, e ele estava com vergonha de dizer que ele quer mastologista, porque ele estava com o nódulo da mama. E infelizmente temos que acabar esse preconceito que existe, né? Quanto à questão também do exame de próstata, a necessidade de nos examinarmos, procurarmos um médico. Se não temos 40 anos, fazemos o nosso PSA anualmente. Se temos 40 anos, fazer o exame de toque junto com o PSA que vai dar um resultado mais profícuo. E muitas vezes já temos ocorrido pessoas que o seu PSA está normalíssimo, mas a pessoa é acometida de um nódulo da próstata. Então, vale salientar que precisamos estar atentos. O exame minucioso nada mais é que nada menos que a consulta anual ao seu médico. Pois não, senhor. Um detalhe da mama, isso é característica, certo? Na formação da mama, e ali onde fica aqueles desenhos, fica justamente as glândulas onde faz a produção láctea, e ali é onde geralmente se desenvolve mais os nódulos. O próximo. Aí é o autoexame. A importância de ser feito diante do espelho, exemplificamos a mulher, porque às vezes falamos de câncer de mama, e volto novamente a repetir. Nós homens também devemos nos observar, nos colocarmos diante do espelho, colocar a mão na cintura e examinarmos todo o contorno da mama, ver se existe alguma alteração. Levarmos os braços, colocar atrás da cabeça as mãos e também observarmos toda a formação da mama, tanto do lado direito como do lado esquerdo, observando as axilas aqui a cintura, que nessa área todinha pode se desenvolver um nódulo. Em outra forma também é a pessoa deitada com uma toalha nas costas. Facilita muito a pessoa apalpar a sua mama. Esse apalpamento deve ser feito no sentido horário ou anti-horário, não importa, com as pontas dos dedos e da base da mama até a altura do mamilo. Ao chegar na altura do mamilo, deve sempre apertar o mamilo para ver se não tem alguma secreção. E trazer um alerta a vocês que nas mulheres, descoberta há pouco tempo, não foi bem descoberta há pouco tempo, mas levou-se em evidência mais há pouco tempo, sobre o chamado câncer de Piaget, que é um câncer que se desenvolve normalmente na auréola, onde traz uma irritação, uma inflamação sempre presente. Então, se alguém acontecer de haver alguma irritação na auréola, procure de imediato um mastologista ou ginecologista para tirar as dúvidas, tá certo, gente? O autoexame das mamas, caso haja ou encontre alguma coisa diferente, devemos assim procurar imediatamente e esclarecer junto ao seu médico. Então, por favor. Um fato muito interessante para nós homens é a ginecomastia. O que seria ginecomastia? É o desenvolvimento da glândula que pode ocorrer em nós homens. Esse fator ele pode desenvolver na adolescência ou mesmo depois dos 40, 50 anos de idade. Esse causa, além do problema estético, que causa certo constrangimento para a pessoa, causa também irritações com dores da mama do homem. Podem ser cirurgiadas, mas mostramos para lembrar o seguinte, que não quer dizer que a pessoa acometida de ginecomastia venha a ter um câncer de mama, mas poderá ser improvável concorrente a ter um câncer de mama. Então, a ginecomastia. E o exame físico é aquela visita anual que nós fazemos ao nosso clínico. Não podemos deixar de fazer esse exame físico e guardarmos os nossos exames suplementares, pelo menos pelo espaço de 5 anos, para que esses exames suplementares sejam comparados a cada ano e assim mesmo tirar algumas dúvidas, tá certo? A mamografia ela pode ser a basal a partir dos 35 anos.
ela a basal a partir dos 35 anos para aqueles casos de pessoas que, além de ter histórico familiar, ou apresente algum sintoma na mama. Então, deve procurar fazer, muito embora poderá ser feita antes dos 35 anos. Mas por que não é aconselhável? Porque antes dos 35 anos, ou 40 ou 35 anos, a mama da mulher é muito densa. E por ela ser muito densa, há uma dificuldade para o mamógrafo captar com mais clareza os nódulos que vêm a aparecer. Mas, caso haja necessidade de fazer, ela é feita. E nós homens também, se houver algum nódulo, nós fazemos também mamografia. Se as mulheres reclamam muitas vezes da mamografia, imagine nós homens que quase não temos irmão, mas temos que passar por essa experiência também de fazermos a mamografia. Ela tem a mamografia anual, que é lei e é direito das mulheres a partir dos 40 anos a fazer sua mamografia. Não facilitem, não deixem passar, porque acontece muitos casos de pessoas que esquecem 1 ano, 2 anos, e quando vem fazer, está com nódulo. E aí vem a importância da descoberta do nódulo no seu início, porque ele de pequeno, de novinho, ele já é ruim. Ele não nasce bom e torna-se ruim, não. E já de nascença, ele é ruim. Então é importante estarmos nos pesquisando, certo, gente? Em situações especiais que nós relatamos, reforçamos sempre a importância da visita ao seu médico, e ele vier descobrir alguma alteração, ou mesmo em um momento íntimo com uma pessoa de sua intimidade, e a pessoa vem apalpar sua mama, encontra algum nódulo. Então procure de imediato um profissional que ele vai encaminhar para fazer a mamografia. O próximo. Isso aí em detalhe, o que é um mamógrafo, para quem não conhece ainda, né? Mas esse é os mamógrafos mais antigos. Hoje os mais novos, eles são digitais, e eles têm uma leitura que provoca menos sofrimento nas mulheres e tem uma leitura muito mais própria, muito mais direta nos nódulos. O próximo, por favor. Vai passando que é somente os detalhes do mamógrafo, mostrando em detalhes aí a película, que não está bem visível, mas é a película resultado de uma mamografia. Aí o momento que é feito a mamografia, a mama é pressionada nessa plataforma e o mamógrafo promove aí o exame. Um detalhe, uma mama menor, mas pode estar pensando. Certo? Outra menor ainda, certo? 2 mamas ao mesmo tempo. Isso aqui é um equipamento que existe, que é uma espécie de uma lente que é utilizada para aumentar, intensificar ainda na pesquisa em um nódulo que não seja nem legível. Então é utilizado esse equipamento para ainda melhorar, para focalizar melhor o nódulo. A ultrassonografia mamária, ela pode ser feita a qualquer idade, tá certo, gente? Mas ela não substitui a mamografia. Mesmo a pessoa que tem idade dos 36 anos, esteja abaixo dos 36 anos, se na ultrassom localizou-se um nódulo, há necessidade de fazer mamografia para o estudo em conjunto da ultrassonografia e da mamografia, vem assim servir um nódulo necessário para ser retirado. O próximo. A máquina de ultrassonografia. A doutora Joana, que é a filha do nosso grupo, ela para fazer o procedimento de uma ultrassonografia. Próximo. O que fazer se encontrar alteração da mama, não precisa nem responder. Eu deveria responder. Então você já sabe. A procura imediata do profissional, para que assim vocês venham tirar toda suspeita que venha a existir. O próximo. O impacto do câncer. O impacto é grande. Existe o impacto psicológico, onde a pessoa se sente a pior das pessoas naquele momento. Porque, queira que não, a mama é nada mais nada menos que um símbolo, né, da sexualidade feminina. Então, quando ela se sente sem a mama,
ela se sente impactada. Quando ela recebe o resultado que está no câncer de mama, vê que vai ser a menor mulher do mundo, a menor pessoa do mundo, diante da família, diante do marido ou diante da sociedade. Então, esse realmente é o impacto que acontece no próximo. Então, o impacto primeiro é o pessoal, certo? Vem em seguida a autoestima da pessoa, o impacto sexual, familiar, social e profissional. A reação, vem primeiro a reação do medo, o medo de morrer, vem o sentido de culpa, porque a pessoa diz, olha, não me examinei no meu BCG, agora estou com esse problema. Então, pesa muito na pessoa. Logo em seguida vem a questão de perder a mama, então a pessoa vai começar a entrar numa situação de depressão por conta disso, certo? Que, em consequência, ela pensa em perder o marido, que infelizmente a maioria dos maridos abandonam as mulheres, independentemente do nível cultural. Só relatando rapidamente o fato ocorrido, é uma psicóloga casada com um engenheiro muito conhecido aqui na sociedade. Ela descobriu um nódulo no jantar à noite, conversando com ele, olha, descobriu um nódulo, e minha médica disse que pode ser um câncer de mama. Antes dela terminar para ele literalmente falou para ela, se você tirar seu peito, eu lhe deixo no outro dia. E, por isso que eu digo, independe da formação. Essa ignorância, infelizmente, abrange as pessoas, o desamor e a descompreensão. Então, esse impacto normal a mulher sente quando ela é retirada da mama, tá certo? Outro medo que ela tem enorme é o de perder os filhos, não ver os filhos crescer, não ver os filhos se formarem. Porque quando recebe o resultado do exame que está cometida de um nódulo maligno, já se sente ali morta, tá certo? E essa é a primeira reação do medo da pessoa que descobre um exame, tá certo? Aí vem o tratamento cirúrgico, que ocorre dessa forma, a retirada total, que é a mastectomia radical, a retirada total da mama de uma pessoa, tá bom, gente? O próximo. Aí já é um outro tratamento cirúrgico, que é a quadrantectomia, que é a retirada do quadrante somente da mama. Isso vai depender da localização do nódulo, do tamanho do nódulo e do desenvolvimento daquele nódulo. Então, quanto mais cedo descoberto, a mulher sofre menos impacto, porque vai tirar só unicamente um quadrante da mama. Não precisa tirar toda a sua mama. Então, esse também é um outro que a gente vê que quase que imperceptível, e feito em uma quadrantectomia, que quase imperceptível na retirada do nódulo. Aí é um outro tratamento cirúrgico, que existia e se fazia muito antigamente na reconstrução mamária, que era retirada do retalho da barriga, nós vemos ali retalhos aqui na nossa esquerda, esse retalho era colocado para reconstruir a mama. É um tratamento muito sacrificante, muito dolorido e muito sofrido. É tanto que hoje os médicos não procuram mais proceder dessa forma. Hoje eles fazem através da retirada do músculo das costas para que se faça uma reconstrução com silicone. No caso aqui, a mulher tem seu próprio tecido e na outra forma ela faz com silicone, com a prótese de silicone. Certo? Aí o tratamento cirúrgico da mulher antes fez a mastectomia radical e posteriormente ela já com a mama reconstruída. Que esse processo leva vários processos, várias cirurgias para que a mama fique parecida com a outra. Antigamente, o SUS ainda fazia uma reconstrução da outra mama para que as duas se equivalessem. Hoje, infelizmente, acham que isso é estético, ele não permite que trabalhe só aquela mama que foi retirada e reconstruída. O tratamento quimioterápico, que é uma coisa que faz parte da pessoa que for cometida de câncer, mas não quer dizer que todas as pessoas acometidas do câncer de mama vão fazer a quimioterapia. Dependendo da evolução e do tamanho do nódulo, é necessário ou não fazer esse tratamento quimioterápico. Tem gente que não faz, graças a Deus,
caso com fato, ela não teve a necessidade de descobriu com muita rapidez o seu nódulo e para ele não teve necessidade de fazer o tratamento quimioterápico. O tratamento radioterápico também é um tratamento necessário dependendo da situação do seu nódulo. Pode ser feito o químio, ou o rádio, ou o químio e o rádio ao mesmo tempo. Isso vai muito da evolução do nódulo. Por isso que nós alertamos da necessidade da descoberta precoce, porque vem ajudar muito no tratamento. Esse é o outro tratamento radioterápico que é feito no local da mama na hora da cirurgia. Certo? É uma aplicação única que é feita com a cirurgia ainda aberta. Eles localizam aonde estava o nódulo e fazem aquele tratamento radioterápico. Certo? É um outro procedimento. O tratamento hormonioterápico é um tratamento necessário dependendo do tipo de câncer que a pessoa tem. As pessoas podem ter um câncer que é alimentado por hormônio. Então, nesse caso, há necessidade desse tratamento hormonioterápico por 5 anos. A função desse hormonioterápico é bloquear todos os hormônios do corpo da pessoa durante 5 anos, para que não haja o desenvolvimento de outra célula em outra parte do corpo. E esse tratamento, dependendo do caso, pode ser prolongado por mais 5 anos, dependendo da necessidade. Mas não são todas as pessoas que falam, só aquelas pessoas que têm o câncer alimentado por hormônio. O psicoterápico, como a doutora Lúcia falou, de muito importante para a pessoa, para a família, para assim fazer a pessoa se reerguer, se reencontrar consigo própria, principalmente, e com a família e com a sociedade. E aí falamos da outra segunda importância dos homens observarmos, porque o velho ecologista que temos aqui, ele não pensou isso, olha, 50% do tratamento cabe à ciência, 50% do tratamento, o outro restante, cabe à qualidade de vida, ao apoio familiar, àquele sustentável que a pessoa precisa para poder respirar, olhar e ver que a vida não é restrita só à mama. A mama não é um todo, é só um pedaço da pessoa. A mama não é o psicológico daquela pessoa, não é a obrigada daquela pessoa, é só um pedaço. E pode ser até reconstruído ou não, mas a pessoa vai continuar sendo aquela pessoa que brilha e que vai ser importante no lar. Então, esse tratamento psicoterápico, se a pessoa não se encontra, existe necessidade de procurar um profissional que oriente a ela e a sua família a se encontrar e assim absorver melhor a situação. O fisioterápico também é de suma importância, tanto que é importante que já dê início ao fisioterápico logo após a cirurgia no leito, porque dependendo das pessoas, quando retiram as mamas, tiram todos os gânglios linfáticos nas axilas. E esses gânglios, eles são os defensores desse membro do lado que foi retirado a mama. Então, quando a pessoa é retirada, não só esses gânglios, também retira o pequeno peitoral e o grande peitoral. Então, para que a pessoa não fique com sequelas futuras, existe a necessidade de fazer um tratamento fisioterápico perfeito e de imediato, para que assim se recupere bem. Uma coisa muito interessante é que a pessoa, quando faz a cirurgia, ela passa a ser deficiente, porque na retirada dos gânglios linfáticos, a pessoa fica sem força no braço. Aquele braço não pode ser verificado a pressão, não pode ser tirado nem as costilhas das unhas, porque fica muito sensível aquele braço. Não pode nem puxar a orelha do marido, isso é uma vantagem da gente, porque o cara com o braço muito sensível, não pode estar fazendo nem esforço sensível. Tanto que a mulher tem 7 quilos de força no braço, passa a ter 700 gramas de força no braço, depois tirado os gânglios linfáticos. Por isso é de grande importância e de muito cuidado em relação a isso. O suporte nutricional também é um fator importantíssimo, tanto para o acometido como para o não acometido. Nós somos, já ouvi o médico dizer que nós somos aquilo que comemos. E o que comemos é o resultado da nossa vida. Né? Se nós absorvemos
muita gordura, muita carne vermelha, muito álcool. E tudo isso faz parte e é maléfico para o nosso organismo. Então, esse pós nutricional, antes de termos o câncer, é de grande importância. E depois, mais ainda, devemos observar, mudar nossos critérios alimentares, para que assim possamos ter uma qualidade de vida melhor. Dicas para um bom acompanhamento da mama estão aí. Toque-se, procure conhecer o seu corpo. Habitue-se aí ao seu mastologista anualmente, mesmo não sentindo nada. Siga corretamente as rotinas de exame, concede seus exames pelo menos por 5 anos. É muito importante para que vá a ser feita a comparação ano a ano. Os mitos. Existem muitos mitos interessantes. Por exemplo, a mamografia pode causar câncer. Então, muitas mulheres com medo de fazer a mamografia, alguém criou essa ideia por aí que a mamografia causa câncer. É um mito grande. Ao contrário, a mamografia, ao contrário, salva. Vem evitar, assim, a pessoa ter um câncer mais adiantado. A ultrassonografia pode substituir a mamografia, eu já disse anteriormente, que não pode substituir, tá certo? Próteses escondem o câncer? Não. A mamografia, os mamógrafos, principalmente os digitalizados hoje, ele lê sem problema nenhum, mesmo através da prótese. A prótese não esconde o câncer, tá certo? Se você tem prótese, não pode realizar mamografia? Pode e deve continuar. A mulher mastectomizada, mesmo depois de retirar da mama, deve anualmente fazer a mamografia daquela mama reconstruída, tá certo, gente? Mamas pequenas, não pode realizar mamografia. Nós vemos exemplo aí de mamas pequenas, né, de foram fazendo mamografia. Desodorante causa câncer? Isso é uma dúvida e um mito que ocorreu há muito tempo sobre aqueles desodorantes que são antitranspirantes. Realmente, é muito importante que as pessoas que utilizam esse tipo de desodorante, antes de dormir, lavem bem as axilas com sabão neutro, para que à noite possa sair livremente os suores, para que as mãos fiquem livres. Então, é muito importante, porque se a pessoa usa esse antitranspirante continuamente, e a função dele é tampar todos os poros, e dali pode ocorrer alguma inflamação. E uma célula maligna adormecida só quer um pé para se desenvolver. Então, se naquela região existir uma célula maligna e desenvolver alguma inflamação em um poro, ela pode se desenvolver o câncer. Mas não é que o desodorante vá provocar o câncer em ninguém. Tá certo, gente? O câncer familiar, fica bem claro, obrigatoriamente terá câncer, a pessoa terá câncer, se tem história familiar? Não. É um propenso muito pesado a ter o câncer. Mas não quer dizer que todas as pessoas que têm o câncer de mama, eu matei? Não. Isso aí não é lei, não é matemática, como 2 mais 2. Tá certo, gente? A amamentação, quem amamentou não tem câncer, também é um outro mito. Se pensava dessa forma antigamente. Fulano amamentou, não vai ter que vai. Se tiver de ter câncer, terá. Infelizmente, não existe, tá certo? As nulíparas, elas vão ter câncer, que seria nulíparas? São aquelas mulheres, por qualquer razão, na vida, não tiveram filhos, certo? Um problema orgânico ou por outra qualquer razão, não venham a ter filhos. São as mulheres nulíparas. Ela poderá, sim, ter câncer como outra pessoa qualquer. Não tem nenhuma diferença, tá certo, gente? A terapia de reposição hormonal causa câncer? Isso também é outra dúvida que assusta muitas pessoas. Se no período de menopausa é importantíssimo e necessário a mulher fazer a reposição hormonal. Mas para isso é importante que a sua médica ou seu médico faça uma avaliação no seu organismo, com mamografias e com exames mais específicos, para saber se você pode ou não fazer a sua reposição hormonal. Tá bom? Então, gente, isso é que nós temos a passar para vocês e gostaríamos que vocês fossem
passasse para outras pessoas também essas informações. E nós gostamos sempre de lembrar isso aí, porque talvez não tenham absorvido ou memorizado todas as informações que passamos, mas alguma coisa sempre ficou em suas mentes. E se vocês puderem divulgar, é muito importante. Se tiver alguma dúvida, nós estamos dispostos aqui a responder. A Fátima está aqui à mesa, ela pode responder com maior verdade. Agradeço a vocês e desculpa pelo tempo tomado. Parabenizo os palestrantes, senhor Ailton, senhora Fátima, doutora Lúcia, doutor Jonas, pelas excelentes palestras, bastante informativas e elucidativas. Agradeço a todos a presença e encerramos os trabalhos por aqui. Boa noite a todos.